Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. E aqui hoje vamos dar uma aula básica do sede-vacantismo e fazer um pedido de desculpas e esclarecer algumas coisas, alguns pontos. Lembrando que eu não estou fazendo teologia, eu só vou pegar o que sacerdotes, bispos, papas, documentos, o Código de Direito Canônico, comentaristas do próprio Código dizem e vou expor aqui. E aí vocês tomem as suas conclusões. Eu sigo a minha consciência. Somente falo isso. Porque depois vão falar, não, estou fazendo teologia. Quero que prove que é proibido o leigo pegar uma coisa e ler, uma coisa da igreja e ler. E provar, mostrar uma doutrina para a pessoa que está aí no outro lado. Porque a gente vem para o sede-vacantismo? E o sede-vacantismo não é uma piada, não é uma hipocrisia. A gente tem a fé católica. E a gente tem a certeza que aquele que está lá é um arquierege, um cismático, um antipapa, uma bruxa, um servo do anticristo. Isso que está lá em Roma agora sentado. Desde João 23 para frente. Isso é uma coisa séria. A gente não vem para cá só por causa da missa tridentina. Só para ter missa tridentina ou coisas assim. A gente vem para cá por causa de uma verdade. E a gente leva essa verdade a sério. Basta ver no que a gente faz, as missões, as pessoas, os relatos delas, as viagens que elas fazem. Isso aqui não é uma palhaçada. Não é uma palhaçada para você ir para o Novo Zordo, voltar, ir numa missão na CUM, voltar, tratá-los como iguais. Não é uma palhaçada. E desculpe aqui, eu não preparei nada, apenas vou pegar algumas páginas de alguns livros, inclusive Padre Secada, tá, que o Monsenhor Rodrigo disse, que segue. Peço perdão que eu estou um pouco doente. E peço perdão também porque vai ser algo meio que sem roteiro, então pode ser um pouco mais extensivo do que o normal. Então, o site lá, Zelante, tem essa questão. Primeira objeção, o Novo Zordo não é uma seita católica. Aí a objeção, por quê? Porque os próprios sede-vacantistas reconhecem na prática que o que chamam de Igreja Novo Zordo não é uma seita católica. Por quê? Uma vez porque eles não exigem a abjuração dessa seita, que é obrigatório aos convertidos de uma seita católica. Então, para aqueles que se convertem do Novo Zordo, a tradição. Portanto, não há razão para ter a Igreja Conciliar, a Igreja do Vaticano II, como uma seita católica. Essa é a primeira objeção. A gente não faz abjuração, logo não são seita católica, a gente aceita eles. Então, o que acontece? Há pessoas aí que vão criando doutrinas absurdas de duas igrejas, né? São duas igrejas dentro da verdadeira Igreja Católica, duas religiões na Igreja Católica. E o pessoal da tese faz isso também. Mas é absurdo doutrinário mesmo. A igreja é una e é uma sociedade perfeita. E a sociedade dela não depende da outra alheia. Não depende de uma falsa igreja, de uma religião modernista. Inclusive, é até heresia você sustentar que a restauração da Igreja Católica depende de uma seita católica, como a seita do Novo Zordo. Você nega o símbolo dos apóstolos, que é a Igreja Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É uma sociedade perfeita. Tome cuidado com você que vai aderindo à tese de Cassitiago. Então, o que é abjuração? Abjuração é a negação, o repúdio ou a renúncia sob juramento. E na linguagem eclesiástica comum, é a renúncia à heresia, ao cisma e à apostasia. Que essa pessoa, esse herege cismático, esse apóstata penitente, quer então mostrar sua reconciliação com a igreja. E isso é muito comum na história eclesiástica. A igreja sempre exigiu essa renúncia. E era acompanhada com alguma penitência. Existiam várias cerimônias, em alguns casos a abjuração era seguida com imposição das mãos, uma unção.
É muito comum a recepção dos arianos, quando eles eram recebidos na igreja. E existiram várias formas, né? Várias épocas de como ela era feita. A atual nossa é a que está constituída no Código de Direito Canônico de 1917. A abjuração, a, além dela, foi acrescentado também uma profissão solene da fé. Isso lá na época de São Cirilo de Alexandria. E a igreja sempre exigia uma forma de abjuração. E que a principal coisa que tem ali é a renúncia que a pessoa faz e a pessoa anatematiza os seus antigos erros, os seus antigos princípios, as heresias, os cismas, as seitas católicas. E esse é o principal motivo da abjuração. Porque se você não faz ela, ainda a pessoa é considerado um membro daquela seita. E na antiga, quando os países tinham Inquisição, existia até 3 tipos de abjuração que eram praticados. A abjuração de formale, da heresia formal, feita por um herege notório ou apóstata, um herege público. De forte suspeita de heresia era um outro tipo. Um católico que era fortemente suspeito de heresia, por exemplo, um católico que ajudou, que não foi negligente com os hereges, um católico que acolheu hereges, que participou de alguma coisa com hereges. E uma de leve suspeita de heresia, feita por um católico que não tinha, que apenas parecia ser suspeito, né? Não tinha umas provas muito convictas, mas ele por alguns incidentes parecia estar acobertando hereges e tudo mais. E um detalhe é que esse convertido, essa pessoa que fazia a abjuração, ela tinha que já ser batizada. Do contrário, não precisa fazer a abjuração, a pessoa só é batizada porque o batismo já lava tudo. Então, normalmente é uma pessoa que é batizada e vai para uma heresia, vai para uma apostasia, vai para algum outro lugar, e aí ela decide retornar à Igreja Católica. Então, a abjuração é necessária. Não sei se o meu batismo foi válido, como é que foi, aí fazia o batismo sob condição e também a abjuração. Isso é exigido pela lei canônica, que os sedevacantistas não são fora da lei. Se os sedevacantistas são fora da lei, você pega o Código de Direito Canônico e queima. Não serve pra porcaria nenhuma. E eu acho que, inclusive, esse código, todo sedevacantista tem que ter, para evitar muita palhaçada que a gente vê por aí. Muito absurdo mesmo, de pessoas oportunistas. É brincadeira. Claro, vai pegar o código e se tentar. Ele é um livro difícil. Não tão difícil assim, mas é um livro difícil. Normalmente, se você tem um pouquinho mais de capacidade intelectual, ler outros idiomas e tudo mais, é bom também você ler os comentários do cânon, né? De cada cânon e tudo mais. E é bom também você ler o que os sedevacantistas dizem a respeito, os sérios sedevacantistas dizem a respeito da situação atual, de como que a gente usa, como que são as leis para o nosso estado de sede vacante. Que a gente não tem uma rota romana, não tem nenhum padre ou bispo com jurisdição para fazer uma excomunhão e tudo mais. A abjuração é muito, muito comum na igreja, na história da igreja. Não é uma coisa inventada, moderna. Tem a história do Clovis, que São Remi disse que antes de batizá-lo ele deveria inclinar a cabeça e adorar e queimar aquilo que ele adorava, né? Aquele deus pagão antigamente. E aí batizou ele. Não precisava, né? Atualmente não ia precisar, porque quem vai ser batizado não precisa. Mas o São Remi fez isso, para fazer também, como ele é uma pessoa pública, notória ali, um exemplo a todo aquele povo. Então ele fez ali, ele renunciou Thor, Odin, aqueles deuses pagãos, antes de ser recebido na igreja. E tem um comentarista autorizado, Ferraris, que resume os requisitos canônicos na questão da abjuração da seguinte forma: deve ser feito sem demora, deve ser voluntário
Deve ser feito com qualquer grau de publicidade que o bispo do lugar possa considerar necessário, e que a pessoa que abajura deve fazer uma satisfação digna na forma de penitência. E a abjuração atual é uma coisa linda, ali você vai professar a fé católica, vai renunciar a todas as coisas erradas. Normalmente quem vem de um lugar errado, a pessoa normalmente se torna o maior oponente daquilo, porque ela conhece bem ali os meios e ela tem raiva de toda aquela mentira. E você junta isso, essa raiva, o ódio, essa mentira, com a fé católica, com a graça, você vira um combatente e pode converter muita gente que estava ali naquele erro. Isso é muito comum. Pessoas que vêm, por exemplo, do espiritismo, se tornam católicos e são mestres em destruir, refutar o espiritismo. Então é isso, a profissão hoje é o nome da pessoa que com firme fé acredita e professa todos que estão convertidos no credo da fé, da Santa Igreja Católica Romana, ali faz o credo. É uma coisa linda, não sei por que tem gente que tem tanto medo, né, de fazer uma abjuração, né? Não sei nem por que tem tanto medo. E a abjuração atual, para ser válida, efeito canônico, vamos supor que um dia venha a Inquisição, apareça aí, uma Inquisição oficial. Se tem o Papa, tem tudo, eles vêm cobrar de você um documento. Cadê a tua abjuração? Você tem que ter esse documento. Ele não vai ser válido se não tiver 2 testemunhas, assinatura sua e a de um padre válido, né? Não serve de nada se não tiver isso. Coloquei no meu nome fictício lá, Frei não sei o que, não tem testemunha, foi assinado por outro. Olha, não tem nada ali, isso aí não é nada, lamento, mas tu irás para a fogueira da Inquisição futura, que se um dia tiver. Então tem os requisitos para a abjuração. Abjuração, profissão de fé, né, que está no Ritual Romano de 1944. E o formulário é um formulário de 20 de julho de 1859, que tem uma fórmula para abjuração e profissão de fé a ser feita pelos convertidos. Foi aprovada pela Suprema Sagrada Congregação do Santo Ofício em maio de 1942. Então o que se deve fazer quando vem uma pessoa que é convertida? Deve-se fazer, o pároco vai fazer antes de tudo, uma investigação sobre o batismo da pessoa, se é válido, como que foi. Se ele vê que não há batismo, ou que o batismo foi inválido, se ele conseguir confirmar isso, então a pessoa deve ser batizada normalmente. Se, porém, ele fez toda a investigação e ainda tem alguma dúvida plausível, tem que ser plausível, não é igual o Sembor, que não filmou, não existe isso, é uma loucura, né? Mas é uma coisa plausível, não estou com dúvida sobre aquilo, sobre a validade do batismo anterior. Então eles devem ser batizados condicionalmente. É sob condição. Se não fores batizado, eu te batizo, né? E se em terceiro lugar o batismo anterior foi válido, se aquilo ali foi válido, então ele tem que fazer apenas a abjuração. E quando que as condições? Como são as 3 formas, então? Se nunca foi batizado, se o batismo anterior foi inválido, ele batiza e não é necessário nenhuma absolvição e nem a abjuração. Se o batismo anterior foi duvidoso, ele então é batizado condicionalmente, sob condição, e a abjuração e a absolvição condicional da censura. Tem que fazer a abjuração também. Então, ele vai ter que fazer primeiro a abjuração, depois e assim a absolvição da censura, se tiver, sob condição, fazer o batismo sob condição e uma confissão sacramental, com uma absolvição sacramental. Uma absolvição sob condição. Tudo sob condição. Porque se não foi batizado validamente, se aquele batismo não foi válido, aí você batiza e lava tudo, não precisaria de nada. Mas como você não sabe, é tudo sob condição. E se o batismo foi válido, então a pessoa tem que fazer a abjuração. Depois a absolvição das censuras. E complementar ali o batismo, se faltou alguma coisa, se a pessoa assim o desejar, né? Então tem toda uma cerimônia para também fazer a abjuração. Depois da missa, normalmente, a pessoa vai no altar, tal, se ajoelha, põe a mão no evangelho, no missal, e vai lendo a forma da abjuração. O padre reza o Salmo 50, ou o Salmo 129. É todo um rito, né?
E é bonito, muito uma coisa bonita de se ver, uma pessoa encontrando a verdade. Estou numa dúvida se essa pessoa foi excomungada ou não. Então, para ela absolver, né, aquela censura, ela faz, se por acaso, no caso de dúvida, né, da ocorrência, se a pessoa não sabe se ela incorreu ou não numa censura de excomunhão. Então, a pessoa faz toda a fórmula da absolvição da excomunhão. No caso de dúvida, ela faz e coloca a palavra forçam, por acaso. No final, ele põe uma penitência para a pessoa. Então, voltando ao assunto, a gente já sabe, vocês agora sabem o que é abjuração, o que eles falam, né? Que toda a hierarquia Novus Ordo incorreu em heresia pública. Essa questão que o pessoal fala, né? Vocês não aceitam a abjuração do Novus Ordo, de pessoas que vêm do Novus Ordo, então vocês não reconhecem o Novus Ordo como uma seita católica e tudo mais. Aí tem um artigo do padre Okerolu, que é um padre da Nigéria, que ele fala uma solução para isso. Ele faz um artigo sobre o atual estado da Igreja de Cristo. Ele responde da seguinte forma, que toda a hierarquia Novus Ordo incorreu em heresia pública por causa da sua adesão pública, manifesta e pertinaz às heresias do Concílio Vaticano II. E eu acrescento aqui, não está no artigo, mas além da heresia tem o cisma. O cisma. Então continua o padre. Tendo feito esse ato externo, isto é, aderindo conscientemente a uma seita ou às suas falsas doutrinas, há uma violação externa da lei e um dolo em foro externo e é presumido. Então a gente tem um foro interno da nossa consciência, né? Vamos supor, você fez isso de uma forma externa, você tem que apagar através, as duas coisas, tem que apagar tanto o foro externo quanto o foro interno. E esta é a base dos sede vacantistas. Se você não reconhece isso, que esses que estão aí são cismáticos, apóstatas, hereges, se você não vê isso, se você ainda não sabe, está na dúvida, é melhor vocês então estudar quais são as heresias de cada um deles, estudar a doutrina, por que eles são heresiarcas, por que eles são cismáticos, se eles são falsos papas, quem adere a eles é cismático também. Então você tem que estudar essas coisas. E a partir do momento que você chega à absoluta certeza que é isso mesmo, eles são heresiarcos, o sede de vacantismo é a posição sua. Entendeu? E aqui não é uma palhaçada. Ninguém vem pra cá pro sede de vacantismo, depois de reconhecer tudo isso daí, e do nada, um belo dia acorda e retorna pra lá, como se nada, como uma pessoa normal, e depois volta para nossas missas, e fica nisso, às vezes vai pra fraternidade, né, que é, assim, é até pior, às vezes tem um sacrilégio lá. No Novus Ordo tem idolatria, que aquilo ali não é nada, mas na fraternidade é o sacrilégio. Mas tá ao mesmo tempo lá com os hereges e cismáticos. E vai e volta, né? Qual que é mais legal, igual o mercado. Então, é por esta razão que a maioria dos bispos e sacerdotes católicos vão pedir, né, os sede vacantes vão pedir uma abjuração. Por exemplo, do Ratzinger, do Bergoglio, do Ratzinger, se ele se converter, vai ser solicitada uma abjuração. Eu vejo muito tesista, muita gente falou isso, que se esse senhor aí que está aí, se herege, se converter, ele vai ter que fazer uma abjuração. Porém, nenhum sede vacantista que eu conheço, tinha uns dois lá nos Estados Unidos, mas esses aí não contam. Mas nenhum sede vacantista sério, não esses oportunistas que tem por aí, eles vão exigir uma abjuração de leigos católicos. Por quê? Porque a gente tem um princípio que nem todos os que pertencem às seitas católicas devem ser considerados como católicos. Isso é comum nos teólogos e canonistas. Por exemplo, para todas as crianças que são batizadas validamente nas seitas católicas antes de alcançarem o uso da razão, elas são membros da igreja verdadeira. Então, até os 7 anos ali, por volta ali, ela fica como sendo parte da nossa igreja. A criança que está lá no protestantismo, sem o uso da razão, e for batizada, ela é membro da igreja.
E aí, antes do código, era disputado se depois que elas atingissem a idade da razão, incorriam em excomunhão automática ou não. Então, o código resolveu a disputa, assistindo que elas estão livres de contrair qualquer censura até atingirem a puberdade, 14 anos. Então, uma coisa também, quando a pessoa é menor de 14 anos e vai para isso, ela não precisa fazer a abjuração também. Então, se você é o menor de 14 anos, você pode fazer isso aí que um senhor aí do sul tá fazendo, vai na missa, volta e vai tudo bem. E tudo bem, tudo bem legal. E outros aí, né, de Florianópolis, líderes de missões, cerimonialistas, né, que vão em várias missas sacrílegas por aí e vão na nossa missa como se nada tivesse acontecido. O porquê que é isso? O canonista oficial da igreja, autorizado Agostini, ele explica que a razão deste princípio, dessa lei, né, é que a ignorância de fato e não da lei, ela escusa a pessoa de contrair essa comunhão e tudo mais. Então, quando você vai ler, por exemplo, o cânone 2200, o parágrafo 2 ali, que diz: tendo acontecido a violação externa da lei, o dolo é presumido em foro externo. E acrescenta: até que o contrário seja provado. Então, este é o fato que é aplicado pelo clero tradicionalista católico aos membros da seita do Novus Ordo, que eles, de maneira sincera, eles pensam que a seita Novus Ordo é a Igreja Católica pelas seguintes razões. A seita Novus Ordo mantém o nome de católica, a hierarquia da seita Novus Ordo apresenta como uma falsa, uma usurpação das dioceses de Roma, dos ofícios da Igreja. A maioria são simples fiéis, desconhecem os fatos, as mudanças feitas pelo Novus Ordo, na doutrina, no culto, na disciplina. Isso que constitui a instituição do Novus Ordo, como uma nova seita. Então eles desconhecem tudo isso. E eles levam a vida confortável, vendo a vida dos santos, história da igreja, rezando um rosário, né? Agora com o mistério luminoso. E eles têm a confiança de que eles estão na mesma igreja de sempre. Então o único princípio para um sede vacantista, um padre, não fazer uma abjuração de uma pessoa que vem do Novus Ordo é porque eles já são presumidos como enganados, ao invés de ser pertinaz em aderir às heresias do Vaticano II. Mas a igreja ordena que eles façam pelo menos a profissão de fé. Então todo mundo que vem da seita do Novus Ordo, a primeira vez, né, ela só faz a profissão de fé, como retorno à igreja católica. Então aqui, tem que ter, eles são presumidos como enganados. É diferente quando a pessoa está no sede de vacantismo, saiu dali, aí você vê a pessoa instruída, né, pertenceu à fraternidade, conhece tudo que está acontecendo e tal. A pessoa se tornou pública no meio, não só pública, ela se tornou líder de uma missão, se tornou o braço de um padre, e a mais, ela faz até mais, ela se tornou núncio do padre, o padre que eu penso é igual o padre pensa, e assim vai. E quando essa pessoa que é sede vacantista reconhecido, a gente espera que é uma pessoa, né, que não vá acontecer coisas, escândalos, nada disso, pessoa firme, que sabe a doutrina da sede vacantista. Se essa pessoa vai e volta pro Novus Ordo, pra missa bastarda, e faz um vídeo público falando isso, faz postagens, faz o Brasil inteiro saber que ela tá voltando, o que ela causa no sede vacantista? O que é isso? É um escândalo. Um escândalo. E aqui, para ela, não tem esse negócio de presumir como enganada. Não tem isso. Me desculpe você, padre, bispo, de qualquer lugar, que acha que essa pessoa está presumida como enganada. Ela foi lá, retornou, defendeu as coisas do Vaticano II, defendeu o missal de Paulo VI, publicamente. Foi numa missa bastarda, participou ali, filmou. Impressionante. Gerando um grande escândalo.
Outro dia a pessoa retorna ao sede de vacantismo. O que aconteceu agora de novo? Outro escândalo. Por quê que outro escândalo? Ela voltou e não fez nada. Algumas pessoas, não fui eu, não foi ninguém. Tem que fazer abjuração, né? Foi uma coisa automática. Porque nas missões nossas é muito comum gente fazendo abjuração, a gente vê toda hora. E a gente é sede vacantista, sério. A gente sabe que aquilo ali é um cisma, uma heresia, uma apostasia. Estudou. As missões do Dom Rodrigo são as que mais panfletam, né? Que faz os leigos lerem, se aprofundarem. Porque o Dom Rodrigo se preocupa que isso aí não aconteça com os seus fiéis. Que eles sejam sólidos, que eles consigam converter outras pessoas com argumentos sólidos. Então, a pessoa volta para o Novus Ordo, para a missa bastarda. Nos Estados Unidos aconteceu uma mesma coisa. Eu vou falar depois um pouco. E é do Padre Secada. Mas não foi para a missa Novus Ordo, tá? Foi para a fraternidade, para o RR. Essa é uma coisa, eu acho que inédita no mundo, a pessoa que vai para o Novus Ordo e retorna. Então, teve a oportunidade de mostrar que a gente tem princípios sólidos sede vacantistas. Se você não exigiu a abjuração dessa pessoa, infelizmente, você quebrou a base do sede vacantismo que você acredita. Quebrou. Isso tudo que vocês estão vendo é consequência de um escândalo que gerou outro escândalo. E as pessoas ficaram aliviadas quando ouviram o padre falando: eu vou exigir a abjuração dele. Prometeu a abjuração no domingo, todo mundo ficou tranquilo na missa. Não viram nada, as pessoas estavam ali online assistindo. Um lá foi perguntar: padre, fez a abjuração do senhor aí que apostatou e voltou? Abjuração feita com sucesso. E logo depois, em seguida, a pessoa fala: eu não fiz nada. Uma mentira do sacerdote sobre um escândalo gravíssimo. Depois o sacerdote apagou tudo e falou para falar com o Dom Rodrigo. É isso aí. Então, um escândalo que gerou outro escândalo, que gerou mais um escândalo. E aí, como nada foi reparado, então você vai vendo que um escândalo vai aumentando outro escândalo, ele gera outro escândalo. As coisas ficaram por assim, tudo tratado privadamente e nada sendo feito. Então, depois de todos esses escândalos, nada foi feito. O bispo disse que ele só precisou fazer uma profissão de fé, não falaram nada disso, né? Perceba que não foi ninguém que pediu a abjuração. Eu não tinha nem estudado sobre uma situação assim, nem sabia que tinha ocorrido lá nos Estados Unidos algo parecido. Já tinha tudo escrito ali pelo próprio Padre Secada. E então, diante das coisas que aconteceram, eu fui estudar a fundo isso daí e venho aqui mostrar para vocês, ou para vocês no futuro, que levaram o sede vacantismo a sério, entenderem como é que funciona essa questão. É muito interessante. Então, o escândalo maior foi que depois de tempos, essa pessoa que apostatou voltou para o sede vacantismo na mesma posição, nos mesmos patamares que estava, ainda como líder. E aquele reparo do escândalo não foi feito. Fez ali um vídeo pedindo desculpas a Dom Rodrigo, mas não pediu desculpas a mais ninguém que a pessoa ofendeu. E nem fez uma retratação, uma renegação do modernismo pública, né, de tudo aquilo que ele falou que acreditava antes. Não fez nada disso, ficou por isso mesmo. E os motivos que ele retornou não foram nenhum intelectual, não foi nenhum ali que uso da razão, foi uma coisa sentimental, né? Ele veio e está aí. Nada foi feito. As pessoas começaram como o escândalo não foi reparado, não foi nada reparado, começou a ter confusão. Depois de alguns meses e nada, então a gente começa a perceber que essas pessoas aí estão caluniando as outras, as que ficaram escandalizadas com isso. Que somos talibãs, que não sei o que somos radicais. Nós somos sede vacantistas sérios. Isso aí que fez com
Isso aí que aconteceu com o sedevacantismo aí no Sul é uma palhaçada. Só de não ter feito a abjuração, vocês colocaram o sedevacantismo na palhaçada. É isso mesmo. Porque quero ver presumir que ele não conhecia nada, que ele não sabia que esses aí eram antipapas, que ele não sabia das heresias, que ele não estudou o sedevacantismo. Há quanto tempo ele está aí? Que ele não leu o livro Obras de Mãos Humanas, Mistério da Iniquidade, entre outros, não teve conversas entre nós, nada. Quem que vai presumir a ignorância dessa pessoa? Ignorância invencível, né? Claro que não era ignorante. Então não cabe essa desculpa de não pedir a abjuração. Se você não pede, você não acredita naquilo que você defende, que é o sedevacantismo. Mas no meio disso tudo, o que mais escandalizou não foi nada. Além desses 3 escândalos, teve outro escândalo, que a autoridade competente não fazer nada. Claro, tá, não é mais responsável no Brasil. A autoridade competente que a pessoa deixou aqui no Brasil era o padre lá do Sul. Este padre não tem formação nenhuma, é mais perdido que barata tonta. E lá do México, o bispo resolvendo 1000 problemas, preocupado com sagração, falando com um monte de gente, e ainda tendo que resolver essas coisas que deveriam ser facilmente resolvidas por um padre, se ele soubesse, acreditasse no sedevacantismo. Mas ele falou alguma coisa lá, seguiu a ordem do bispo, talvez o bispo preocupado com muita coisa, mas gerou outro escândalo, que foi esta omissão de procurar os fatos, ter feito o que ele disse. Ele fala que ninguém que vem do Novo Zordo precisa de abjuração. Mas ninguém está falando que é alguém que vem, é alguém que relapsou. Senão, qualquer um pode ir para o Novo Zordo, voltar. O sedevacantismo não é sério, não é uma seita católica aí. Não é uma heresiarcas, não são cismáticos que estão ali. E é impressionante. E diante de tanto escândalo, tantos fiéis nas missões, querendo dar voz, a gente foi, depois de ter feito silêncio obsequioso para o nosso bispo, durante tanto tempo, a gente foi e expôs essa situação lá no Sul. Quem quer esse que está no Sul? E é isso. E para piorar, essa pessoa, esse padre que está no Sul, fala que ela fez a abjuração e não fez. Como assim, né? Ela fez ali uma confissão e pronto. Isso aí não é abjuração, ele não sabe o que é abjuração para falar uma coisa dessa. Ele acha que vai chegar no sedevacantismo e o pessoal aqui é tudo idiota. É tudo o pessoal que não leva a sério o sedevacantismo. E que as pessoas gostam quando alguém chega e fala: não, eu não sou sedevacantista, que é uma seita. Como assim? Eu sou católico também. Mas aqui o nome que os inimigos deram é sedevacante. A gente está em sedevacante. E é sedevacantismo. E a gente acredita nisso. A gente põe, dá vida nisso. Recursos. A gente confia nas nossas crianças. Viaja a distâncias. Põe fé, respeito nos padres, nos bispos. Para chegar uma pessoa que... Quanto tempo de sedevacantista? E acabar com tudo. Então, diante de tanta omissão desses escândalos, que não foram nenhum reparados, aconteceu mais um outro escândalo. O bispo, que estava numa situação de em cima do muro, vocês se matem aí, praticamente era isso. Ele vai e fala: olha, vocês 3 estão fora da... Nunca aconteceu isso, tá? Ele falou assim: vocês 3 estão fora das missões. O que gerou mais outro escândalo. Estamos fora das missões porque... Aí o bispo foi e mostrou o cânon. Aí tem código de direito canônico. O cânon 119, que diz que nós temos os clérigos, os leigos devem reverência aos clérigos, ao clérigo. E se cometerem um dano real,
cometem sacrilégio. Claro, não explicou nada, deixou lá. Essas pessoas, outras aí do Sul, acharam que a gente está cometendo sacrilégio porque a gente falou mal do padre. Isso, sendo que este dano real é quando você dá um tapa, um tabefe no padre, gospe na cara dele. Nunca verbal. Então ainda tem essa difama, essa calúnia contra a gente. Ainda vão falar que a gente é sacrílego. Então, diante de toda essa tristeza, né, essa coisa toda aí, o clero não assumindo, pedindo desculpas, não tendo um pingo de humildade, expulsam os 3 pessoas que colocaram a voz, e não só nós 3, muitas outras pessoas saíram das missões. Tenho certeza que pessoas apostataram, tenho certeza que outras foram para outros padres que não são também. Acho que lá vai estar sem escândalo, assim, vai estar em paz. Você vai ver mais escândalos nesses outros lugares também. Não tem no Brasil nenhum clero assim recomendável. O padre que eu gosto e o bispo que eu gosto. O bispo que eu gosto está no México agora, que é moralmente e doutrinariamente, né? Correto, que eu pelo menos vi até agora. Que eu sou amigo, apesar de ele não gostar agora de mim. Mas ele agora está no México, foi para o México, abandonou o Brasil para ir para o México, fixar no México, deixou esses 2 padres aqui no Brasil, e o outro padre que eu gosto é o Padre Ângelo, que a gente gosta muito também. Mas aí, no meio de tudo isso, aconteceu uma outra coisa que eu não esperava. Há 3 dias, 4 dias, pessoas vão e soltam um dossiê. Não sei quem que fez isso, mas está lá um outro padre lá de São Paulo que gostava muito. Eu gosto muito ainda, mas tem que fazer a abjuração. Ou o bispo tem que provar que não precisa. Então gerou outro escândalo, e é escândalo que não se cessa por causa de um escândalo. Começou tudo isso. Então veja a gravidade do escândalo. Depois descobri também que o Matheus Larsan fez aí um vídeo, falou mesmo que quem escolheu mesmo para o Congresso Sede Vacantista foi o Cogos, o senhor Cogos. Não tenho nada contra a pessoa dele, mas quem escreveu ele no Congresso Sede Vacantista foi mesmo o bispo. Eu não sigo o Cogos, mas assim, matéria política, né? Se o bispo quer ser libertário, eu não sou libertário. Se ele quer seguir por esses políticos aí, com essa ideologia, eu não vou seguir essa postura de libertário. Mas foi o bispo mesmo que trouxe o Cogos, que está apoiando o Cogos, e acha que ele é um candidato político bom para ir para o nosso país. Eu não, como o Matheus Larsan fez um vídeo lá, que entende mais ali das questões de política, fez um vídeo, eu ouvi e gostei, realmente, eu não sigo o Cogos, não. Mas um vídeo do Matheus Larsan, que ele fez aqui no canal Ação Restauracionista, pode ser acessado e vocês vejam ali os argumentos e tirem suas conclusões. Eu já tirei a minha. Mas voltando ao assunto da abjuração, por que no sede vacantismo, que não é uma palhaçada, por que a gente exige abjuração? E por que a gente não exige do Novo Zordo? É porque eles ali se presumem ignorância. Mas a pessoa que relapsa não tem como presumir. Não tem como você usar esse argumento. Eu lamento. O Novo Zordo, isso aqui também é básico do sede vacantismo. O que tem lá no Novo Zordo? Eles não têm 2 coisas. Primeiro, a missa deles é inválida. A forma de consagração da hóstia é inválida. E o padre deles ali é inválido. O bispo deles ali é inválido. Então aquilo ali é um teatro. O que as pessoas fazem ali quando estão ali? Quando a pessoa vai, coloca a hóstia lá, né, a Eucaristia, né, entre aspas, as pessoas ali cometem idolatria. Até, por exemplo, se fosse um sacerdote válido e ele erra a fórmula da Eucaristia, a consagração, ele põe as pessoas em idolatria.
Por isso que eles ficam no seminário, aprendendo, fazendo várias vezes, até ficar uma coisa, né? Como andar de bicicleta, coisa simples. Então, por isso que é importante o padre saber latim, o padre saber celebrar a missa, não errar, saber dessas coisas, da gravidade dessas coisas. E aí você presume ignorância dessas pessoas. E a Fraternidade de São Pio X, que tem sacerdotes válidos por hora, né? Ou outros lugares que tem sacerdotes válidos, como a IBP ou algum outro lugar aí. Que são, o IBP não, né? Porque tem agora estão aceitando até o rito modificado. Mas se o padre é válido ali, faz a fórmula válida ali, só que ele coloca no cânon da missa, na hora mais sagrada, em união com aquela bruxa, aquele apóstolo, aquele heresiarca, aquele cismático, agente do anticristo Bergoglio. Ele coloca ali no cânon da missa. Todos que estão na missa participam com ele deste culto. Todos. Estão com ele nisso. Então essa pessoa faz uma coisa pior que a do Novus Ordo. É pior. O Novus Ordo lá é inválido, é idolatria de um pão. Já quando ele consegue consagrar validamente e faz isso daí, ele faz uma coisa ilícita. Ele faz um ato de sacrilégio, que é pior que a idolatria. Então a pessoa participa de um sacrilégio. Então por que eu não vou nesses lugares? Por que eu não vou participar de uma unacum, uma missa unacum? Porque ali eu vou dizer uma mentira perniciosa. Porque ali eu vou professar uma comunhão com hereges. Porque ali eu vou reconhecer como legítimo o concílio ecumênico, conciliável ecumênico do Vaticano II. Eu vou ali reconhecer o ecumenismo da religião universal, que ali eu vou professar implicitamente uma falsa religião. Ali eu vou violar a lei da igreja. Eu vou participar de um pecado. Oferecer missa em união com Bergoglio. Reconhecer um usurpador do trono de São Pedro. Um usurpador da diocese. Oferecer também ocasião de escândalo. Se você foi lá e ninguém te viu no sede de vacantismo. Agora, se você foi lá, filmou, mostrou para o Brasil inteiro, é escândalo. E se for ali uma missa da fraternidade, você vai participar de uma coisa ilícita, uma missa sacrílega, e vai cometer também pecado de cisma. E é isso que ensina o Padre Secada e todos os sede vacantistas sérios do mundo. E nós sabemos que isso aqui não é uma palhaçada. E o pecado de escândalo, que o Padre Secada ensina no seu livro. Escândalo é qualquer conduta que tem ao menos uma aparência de mal e que oferece ao seu próximo uma ocasião espiritual de ruína. Escândalo pode ser direto ou indireto. Escândalo indireto ocorre quando alguém faz uma ação a qual tem uma aparência de mal, que é somente uma provável ocasião de pecado para o seu próximo, como um mau exemplo. E a legislação da Igreja, que proíbe católicos de participarem ativamente do culto com hereges e cismáticos, invariavelmente mencionou o escândalo como uma das razões para a proibição. Hereges e cismáticos, que concluíram uma missa unacum. Tem um fim objetivamente cismático, a missa de ser uma missa cismática. Assim, a missa unacum acaba de ser uma missa objetivamente cismática. E não importa como que você recorte ela, diz o Padre Secada. Se
por uma questão de argumento, Bento XVI fosse Papa, a missa tradicional não autoriza. Ou seja, não tem motu próprio, fraternidade, etc. É cismática uma vez que não é dita na pessoa da igreja. Bento XVI não é Papa, então a missa unacum é cismática, pois é dita em união com, sob os auspícios de um falso Papa e uma falsa igreja. Em nenhum dos casos o padre tem algo a dizer. A consequência para o sede vacantista que ativamente participa de uma missa unacum oferecida por um padre da resistência deve ser bastante clara. Ele não somente reconhece o falso Papa, mas ele também implicitamente consente a noção que é permitível de recusar submissão ao verdadeiro Papa, a heresia do reconhecer irresistível, e é a essência do pecado do cisma. E é por essa razão que sede-vacantistas devem evitar essas missas. Muito claro, padre secado. O reconhecimento de um usurpador. É proibido uma missa, um culto comum com hereges e cismáticos. E um dos motivos da igreja sempre foi negar o reconhecimento daqueles que têm usurpado ou sendo intrusos nas dioceses, na igreja, nos ofícios da igreja. Então, em 1791, após o governo revolucionário francês estabelecer a Constituição Cismática da igreja e apontaram as dioceses, né? E apontaram os párocos para essas dioceses, além dos bispos que eles iam escolher, o Papa Pio VI proibiu os católicos de assistir aos serviços conduzidos por estes intrusos. Então diz o Papa: mantenha o mais longe possível de você toda a intrusão e cisma. Acima de tudo, evite e condene os intrusos sacrílegos. Mantenha-se longe de todos os intrusos. Não mantenha comunhão com eles, especialmente na adoração divina. E continua o padre secado. Então, assim, a Sagrada Congregação da Propaganda da Fé alertou em 1729. Quando eles veem os católicos irem às suas igrejas, ajudarem os seus ritos e participarem de seus sacramentos, aqui falando dos hereges, né? Não se deveria acreditar, ou pelo menos temer, que só por este fato eles seriam mais confirmados em seus erros e também seriam persuadidos por este exemplo de que estão trilhando o caminho direto para a salvação. Daí resulta que é mais difícil evitar o perigo de escândalo pernicioso para os próprios hereges e cismáticos. Portanto, um católico não pode estar seguro da sua consciência se ele adorar junto com eles dessa maneira. E então, neste caso, quando um sede vacantista conhecido, diz o próprio padre secado, que auxilia ativamente uma missa unacum, que participa, os presentes assumirão que ele consente nomear Bento XVI como verdadeiro Papa, ou considera a prática de fazê-lo como uma moralmente indiferente. Eles podem então tirar a conclusão geral de que a identidade do Romano Pontífice, Ratzinger, é um Papa verdadeiro ou não. Ou, no caso das fraternidades de São Pio X, uma rejeição real a ele é uma questão sem consequências práticas para um católico. Isso aí não importa a minha vida espiritual, né? Nem mesmo o sede vacantista pode agir, nem mesmo os atos sede vacantistas, assim, não vão significar nada. Portanto, é óbvio que é uma ocasião de ruína espiritual. Mas eu não sei se ele teve essa censura ou não. Então o ritual diz ali que se você não sabe, que isso é uma dúvida, a pessoa diz: eu absolvo você da ligação da excomunhão, a qual você talvez, e coloca essa palavra, talvez, incorresse. Tenha incorrido, né? Então eles são mesmo cismáticos. E a definição de cismático é essa. Se alguém, após receber o batismo e retendo o nome de cristão, pertinazmente recusa-se a sujeitar ao Romano Pontífice, então se ele recusa a se sujeitar ao Romano Pontífice, ou recusa a se comunicar com os membros da igreja aos quais estão submissos a ele é um cismático.
Então, uma outra forma de cisma, diz o padre César Riaga aqui, é que, em várias vezes repetida na igreja, eles, diante de, por exemplo, de uma eleição duvidosa de um romano pontífice, então será cismático objetivamente, ou talvez não subjetivamente, o indivíduo ou a comunidade que adere a um papa ilegítimo. Ele fala que no caso de papas duvidosos, eles não concluem se é cisma ou não. É um debate. Mas, na prática, a gente sabe que não são papas duvidosos. Outra vez, a ignorância afetada quer dizer que ela é voluntária e provém da decisão de não se instruir sobre a lei para poder nela errar mais livremente. Uma atitude assim detestável não isenta de nenhuma pena late sentença. E a ignorância afetada pela lei ou apenas da pena jamais excusa de alguma pena late sentença. O cano do 2229. E a pena late sentença, que é ipso facto, é uma punição decretada antecipadamente pelo legislador. Por exemplo, São Pio X, no motu proprio Prestância, 18 de novembro de 1907, excomungou antecipadamente qualquer pessoa que no futuro professem os erros modernistas. E nesse livro aqui do Mistério da Iniquidade diz, que é um livro vendido pelo bispo, um clérigo que prestasse o juramento antimodernista sem ter querido ler os escritos antimodernistas e antiliberais aos quais é feita referência explícita do dito juramento, se tal clérigo, Roncari, Montini, Otila, Ratzinger, Bergoglio e Luciani, para não os nomear, caísse na heresia modernista, incorreria, mesmo que seja de uma ignorância crassa, nas penas aplicadas late sentença contra os modernistas, excomunhão, mas perda automática de seu ofício de eclesiástico. E o São Roberto Bellarmino diz: os homens não estão obrigados a perscrutar os corações, nem podem fazê-lo. Ao contrário, eles simplesmente julgam herético e condenam como herético aquele que, segundo as obras externas, eles veem que é um herege. E aí ele dá um exemplo. Isso é indicado por São Jerônimo ao dizer que muitos membros do clero romano perjuraram e aderiram a Félix. Disse que eles perjuraram porque não guardaram o juramento que haviam feito de não aceitar outro pontífice. E outra coisa que diz aqui, que não tem como essa pessoa que vem do sede-vacantismo e retorna para o Novo Zordo querer que se comparar com a pessoa que vem do Novo Zordo na primeira vez. Por que não faz a abjuração da primeira e faz dessa segunda? Então, uma seita, como diz aqui o comentarista, o reverendo Agostini, comentário Código de Direito Canônico, de 1919, diz: uma seita significa uma sociedade religiosa estabelecida em oposição à igreja, quando consiste de infiéis, pagãos, judeus, muçulmanos, acatólicos ou cismáticos. Tornam-se membros de tal sociedade nomendária, significa escrever o próprio nome em sua lista. Evidentemente, presume-se que o novo membro sabe que é uma sociedade acatólica. Caso contrário, não incorreria na censura. E a definição de herege público. Monsenhor Gerhard Van Noort escreve: com o termo hereges públicos, neste ponto queremos dizer todos os que negam externamente uma verdade, por exemplo, a maternidade da Divina Maria, ou várias verdades da fé divina e católica, independentemente daquele que o nega o fazer de forma ignorante e inocente. Então não tem nada a ver se ele faz isso sendo ignorante ou inocente, um herege meramente material, ou de forma voluntária e culpada, um herege formal. Ele é considerado, mesmo material ou formal, um herege público. Em relação a um papa que se torna herege, Santo Antonino, doutor da igreja, escreve a Suma, em suma teológica, né? Quando ele cai em heresia, então, por este fato é separado da igreja e deixa de ser o que sua cabeça, e é deposto de fato, não de júri, porque aquele que não acredita já é julgado. Isto é, de júri. Mas isto é antes do julgamento. Antes do julgamento. Porque ele
aquele que é herege é separado da igreja. E a cabeça não pode ser separada do corpo, desde que seja a cabeça daquele corpo com a qual é separada. Portanto, o Papa, por esta razão, deixa de ser cabeça do corpo da igreja. Assim, o herege não pode ser ou permanecer Papa, porque as chaves da igreja não podem ser obtidas fora da igreja. E mais uma vez, Santo Tomás, no artigo da Suma Teológica, ele fala na pergunta, parte 2, né? Segunda e segunda. Pergunta 60, artigo 2, resposta à objeção primeira, ele diz: com essas palavras, o nosso Senhor proíbe o julgamento precipitado que é sobre a intenção interior ou outras coisas incertas, como afirma Agostinho. Mas o julgamento exterior, os católicos veem uma coisa, eles podem ser, já está sendo feito. Um herege, uma pessoa que está num culto herético, ela é um herege público. Van Noort declara mais uma vez: não faz diferença se uma pessoa que quebra os laços da comunhão católica faz de boa fé ou de má fé. Em qualquer dos casos, deixa de ser membro da igreja. A inocência ou a culpa das partes envolvidas é puramente uma questão interna, puramente uma questão de consciência. Não tem relação direta com a questão de um dos laços externos e sociais necessários para ser membro. Então é importante isso, você que é sedevacantista. O novo Ordo é heresia, não importa se eles estão lá de boa fé, má fé, são hereges públicos. E é esse o nome que se dá. E tudo isso eu estou tirando dos livros que o Monsenhor Rodrigo nos incentiva, nos dá para ler. Esse aqui é outro, um livreto do Monsenhor Sembro que o Monsenhor Rodrigo aprova. O Monsenhor Sembro fala: para eles não há nenhuma diferença, não há nenhum problema na ordem prática se Bergoglio é ou não Papa. Isso daí para a Fraternidade de São Pio X, né? Eles assistem à missa de qualquer sacerdote, desde que ele diga a missa tradicional, sem qualquer preocupação sobre sua relação com o Romano Pontífice. Tal atitude é extremamente perigosa. De fato, ele retira o Romano Pontífice do catolicismo e reduz a nossa fé, a nossa adesão à fé tradicional a uma espécie de livre exame protestante. Houve momentos da história da Igreja em que, para ser católico, era preciso ser sedevacantista. Refiro-me ao enterrenho da morte de um Papa que no momento chegou a durar até 3 anos. Se um católico reconhecesse um Papa durante a vacância da sé apostólica, seria cismático. Do mesmo modo, um católico seria cismático se não reconhecesse um Papa verdadeiramente reinante. Assim, na atual situação, ou o sedeplenismo é cismático, ou o sedevacantismo é cismático. Ambos se excluem mutuamente. Além disso, estes dois sistemas opostos não podem ser considerados como legítimas opiniões teológicas. O sedevacantista convicto não pode, em consciência, considerar a posição sedeplenista como uma posição teológica sustentável sem ofender a fé. E para outros que dizem por aí, recentemente a gente ouviu uns bispos falando isso, alguns bispos e sacerdotes por aí, que ninguém julgou ele e tal, não tem como sustentar, é opinião teológica. Então diz aí no livro mesmo lá: eu acrescentaria ainda que aqueles que argumentam que ele é Papa não podem sustentar com razão que a Igreja não fez uma declaração sobre isso, ou que é uma questão de opinião teológica, como se houvesse alguma dúvida. Se os motivos para reconhecer como Papa são os que antes enumerei, ou seja, a sua eleição e a sua aceitação geral por parte do povo, como poderia então haver alguma dúvida? Por outro lado, como poderia alguém admitir que seja legítimo dizer que ele não é Papa, como dizem os opinionistas? A menos que dê crédito aos princípios do sedevacantismo. Mas os princípios do sedevacantismo argumentam com certeza que ele não é Papa, e não meramente com probabilidade. Por outras palavras, ou se devem negar os princípios do sedevacantismo, ou então deve-se dizer que as suas conclusões são verdadeiras. A nulidade não pode ter efeito legal até que seja declarada, mas já existe antes da sua declaração. Muito antes da declaração da nulidade, o homem e a mulher não são marido e mulher. Eles seriam obrigados aos efeitos morais de seu não matrimônio, desde o momento em que estão conscientes da sua nulidade. A declaração legal poderia chegar anos mais tarde,
Assim, nós somos obrigados a aderir à conclusão teológica certa do não papado de Bergoglio, baseados em provas certas existentes. E isso muito antes de uma futura declaração dele não ser papa. Um casal que está seguro da sua invalidez do seu casamento não poderia comportar-se como marido e mulher com a desculpa de que, como ainda não há uma declaração de nulidade, então podemos fazer o que quisermos. Assim também nós não, que atuamos segundo a premissa que o Vaticano II e as suas reformas são contrárias à fé e à moral, não podemos reconhecer o papado de Bergoglio com a desculpa de que, como ainda não há uma declaração, então podemos pensar o que quisermos. Então, o primeiro erro daqueles que defendem que é uma opinião teológica, por aí, é colocar a identidade do Romano Pontífice, ou seja, o problema de se Bergoglio é ou não vigário de Cristo, a categoria de opiniões teológicas. O segundo erro consiste em relegar a questão da identidade do Romano Pontífice a uma mera opinião teológica, como se fosse uma discussão livre entre teólogos sobre o número dos anjos que cabem na cabeça de um alfinete. O terceiro erro é confundir uma conclusão teológica com uma opinião teológica. E o quarto erro é que alguém pode ser livre para argumentar que Bergoglio é ou não papa pelo simples fato de que a igreja não disse nada a respeito. E o quinto erro é pensar que nenhuma das duas posições seja ofensivo à fé. Ultrade ecumenismo. Então, o próprio livro aqui que eu peguei das missões do São José. E para aqueles que falam por aí que tem que ter nome inscrito, senão tudo bem, pode ir lá celebrar, fazer o que quiser, tirar foto, mandar em público, não se inscreve, cadê meu nome? Não quer. Então, a apostasia da fé católica sem a inscrição formal a uma seita não católica não é suficiente para constituir impedimento. Porém, não é necessária a inscrição formal, presta bem, se verificam outras circunstâncias. Por exemplo, assídua frequência ao lugar do culto católico. Isto aqui se trata de apostasia da fé católica, como, por exemplo, uma pessoa que pertenceu à ICAB, mas não teve a inscrição dela ali, né? Só ficou, como querem argumentar, isso é um argumento que até agora não eu vi provas contrárias, infelizmente. Então, se essa pessoa que era sede vacantista antes foi para o Novo Ordo, ela já cometeu ali a missa, né? Cometeu ali o cisma e heresia. E se ela começa a ficar ali, por longos tempos ela vai cometer apostasia. E é assim que é a vida. Nossa sede vacantista. Isso aqui são os princípios básicos do sede vacantismo, que todo mundo tem que saber quando vem para o sede vacantismo. Para não começar a ficar inventando outras coisas. Não, eles ali são católicos também. Os sacramentos do Novo Ordo são válidos. Não é bem assim. Vamos colocar o pessoal da fraternidade do IBP, todo mundo no nosso grupo. Não vamos falar para eles que é sede vacantista, porque esse nome aí espanta, né? As pessoas têm que vir na missa tridentina, tem que ser só uma missa tridentina, tá? Não fala para ela nada ali. Se colocar o Nacum, apóstolo Bergoglio, é muito ofensivo aos ouvidos pios, né? Nossa, vai espantar as pessoas. Eu já ouvi isso, hein? Se eu fizer a figurinha do Bergoglio com chifre e colocar no grupo, nossa, vai espantar as pessoas. O sede vacantistas aqui. Impressionante. E tá no livro lá do Greco que o bispo mandou o padre estudar, que a moral dele não estava muito boa. Isso aqui é para leigos e para clérigos, né? Então, desculpa, tô lendo aqui como leigo. Os apóstolos hereges e cismáticos, cânon 2:14. Excomunhão reservada, especial e modo da Santa Sé. Quem recebe a excomunhão? Os apóstolos hereges e cismáticos. Para os hereges e apóstolos, 14, cismático é aquele que recusa a obediência ao sumo pontífice ou comunicar com os membros da igreja sujeitas ao Papa. Não é necessário aderir a qualquer seita ou igreja nacional. Aqueles que constituem um corpo separado ou entram em outras associações separadas quase sempre devem ser considerados entre os hereges, porque negam qualquer verdade da fé. Por exemplo, o primado do Papa. Não são cismáticos aqueles que simplesmente não obedecem às ordens do Romano Pontífice. Se converterem, devem receber a absolvição. Presta atenção, se converterem, devem receber a absolvição da censura em foro externo, o qual pode ser dada unicamente pelo ordinário do lugar ou por seu delegado especial.
depois de haver feito a profissão de fé e uma formal abjuração da seita diante de 2 testemunhas. Neste cano 2314, desse cano 2314 estão compreendidos aqueles que professam a doutrina dos comunistas. Isso aí é do Santo Ofício. E deve-se negar os sacramentos a um pecador público, quer os peça privadamente, quer os peça publicamente, supondo que ele não precise, dessa abjuração, mas isso aqui ele tem que ter, até que conste sua emenda, penitência e reparação do escândalo. Porque se você não repara o escândalo, o que aconteceu? Mais escândalos. E não para. Diz que não para. Então vimos aí a gravidade do escândalo de uma pessoa. O que está causando nos nossos meios. Obrigação de negar os sacramentos aos indignos. Entre os indignos estão incluídos os hereges, os cismáticos, os pecadores públicos, os pecadores ocultos. É proibido ministrar os sacramentos da igreja aos hereges e cismáticos, mesmo se estes os pedem de boa fé, se antes não houverem abjurado os seus erros e se tiverem reconciliado com a igreja. Sem abjuração dos seus erros, nem em perigo de morte se pode administrar os sacramentos da penitência e da extrema-unção aos hereges e cismáticos, mesmo só materialmente, se os pedem de boa fé. O cano 2316, figuras de delito, do cano. Se enumeram este cano dos fatos que dão lugar ao delito da suspeita de heresia. Primeiro, cooperar, de qualquer modo que seja, a propagação da heresia, com tal que este ato seja espontaneamente e sabendo que se trata de erros heréticos, e de com uma determinada maneira obrar se ajuda a propagação dos mesmos. Pode prestar essa ajuda de muitas formas, por palavras, recomendando as pessoas que propagam a heresia, instruindo acerca da maneira mais eficaz de fazê-la, etc. Dando dinheiro, facilitadores de dinheiro para fazer a propagação do erro, ocultando-os quando são perseguidos, participar em divines com os hereges, e o cano 2314, todos os apóstatas da fé cristã, e todos e cada um dos hereges e cismáticos incorrem ipso facto em excomunhão. Parágrafo 3. Se derem o seu nome a alguma seita católica ou se aderirem publicamente a ela, são ipso facto infames, entrando em vigor o que se prescreve o cano 188 e número 4. E os clérigos, depois de já demonstrados sem fruto, devem ser degradados. E o cano 731 diz: para administrar os sacramentos aos hereges ou apóstatas e cismáticos é necessário, primeiro, que hajam abjurado dos seus erros. Segundo, que tenham obtido uma reconciliação com a igreja. A fórmula de abjuração para os hereges, em geral, é essa que contém na Instrução do Santo Ofício, de 20 de julho de 1819. E a reconciliação, ou absolvição, é a que está contida no ritual romano, título 3, capítulo 3. E ainda diz ali que não pode ministrar aqueles que dão nome ou ajudam aos partidos comunistas, ou os que editam, propagam, leem os livros, periódicos, diários, que patrocinam a doutrina e a ação dos comunistas. E vai seguir, mas esse é outro assunto, não tem nada a ver. E para receber licitamente, o livro que eu tenho aqui também sobre missal, ele diz: sujeito dos sacramentos, para receber lícita e frutuosamente os sacramentos dos vivos se exige o estado de graça, adquirido mediante a contrição perfeita
ou pela absolvição sacramental unida à atrição. O mais importante aqui é o caso 3. Exigem-se ainda disposições externas, isto é, imunidade de heresia, de cisma, mesmo de boa fé. Mesmo em boa fé. De excomunhão ou interdito pessoal. E para o sacramento da ordem se requer, além disso, que não haja irregularidades ou impedimentos simples. E para o matrimônio que não haja impedimentos. A Teologia Moral do Greco fala lá: a comunicação religiosa pode dar-se quando católicos participam ativamente ou de maneira passiva dos atos do culto dos acatólicos, ou permitem que estes participem dos atos do culto católico. Então, a participação dos católicos nos atos do culto dos católicos. A participação ativa em sacres é absolutamente proibida. Aquele que o faz é suspeito de heresia. Tal proibição diz respeito tanto aos atos de culto de si, mesmo heréticos, quanto aos atos de cultos comuns de hereges e católicos. Quanto aos atos comuns a hereges e católicos. Não é lícito pedir os sacramentos a um herege, salvo em perigo de morte, e contanto que, ao recebê-los em tal urgência, não seja interpretado, dadas as circunstâncias, como adesão a tal seita. É proibido cantar juntamente, nunca é lícito celebrar o matrimônio diante do ministro acatólico. Lícito, né? É proibido cantar juntamente com os acatólicos nas suas funções religiosas, tocar os seus órgãos ou qualquer instrumento. Não é permitido recitar privadamente com o herege orações, contanto que não contenham nada contra a fé. E não haja escândalo. Pode ser tolerada a presença passiva ou puramente material por razão da conveniência civil ou de cortesia, e por causa grave. Estar presente em funerais ou casamentos e solenidades semelhantes, contanto que seja sempre remoto o perigo de perversão ou de escândalo. Na dúvida, compete ao ordinário julgar da gravidade da causa. Assistência passiva significa mera presença material, sem nenhuma participação, ao menos externa, nos ritos sacros. Por isso, não se pode orar, cantar em coro, etc. Não participa, porém, aquele que, entrando no templo católico, descobre a cabeça, senta-se. Se os demais o fazem, levanta-se como os outros. Se o faz para evitar singularidade. Não podem os fiéis ser testemunhas nem padrinhos nas cerimônias dos hereges, nem ouvir pedicas ou tomar parte em divertimentos promovidos por eles. Contanto que não haja escândalo, podem visitar os seus templos. Tendo um católico em sua casa um moribundo herege, que peça ao ministro herege para dele receber os sacramentos. Deve permanecer neutro, ou no máximo pode chamar o ministro para que venha visitar o enfermo, sem interessar-se pelo que fazem enquanto se acham juntos. A reparação do escândalo. O escândalo leva consigo a obrigação da reparação. Esta obrigação deriva só da caridade. Se alguém, para dar escândalo, se serviu somente da persuasão ou do mau exemplo, deriva também da justiça. Se alguém se serviu de meios injustos, como o engano, a violência, o medo, a reparação deve ser feita pessoalmente ou por meio de outro, quer por bons conselhos e com santos exemplos, quer com outros meios, segundo o modo pelo qual o escândalo foi dado. Para os superiores réus de escândalo, a obrigação de reparação resulta do próprio cargo que desempenham. Se o escândalo foi público, a reparação deve ser também publicamente. Então é isso, a pessoa cometeu uma idolatria no mínimo, querendo tirar todas as coisas heréticas que ele aceitou e tudo aquilo que foi grave. Então Santo Afonso diz essa idolatria do Novo Sordo, que quando eles não consagram, eles cometem ali, fazem as pessoas adorarem um objeto. A idolatria às vezes está ligada à infidelidade e à heresia. Quando, por exemplo, a criatura adorada no intelecto é considerada Deus, e às vezes não. A idolatria, mesmo que material e fingida, é pecado grave e mortal, porque é, no mínimo, uma mentira perniciosa e contrária à religião. Muitas vezes é também contrária à confissão externa de fé. A idolatria imperfeita, por causa da malícia da vontade, é um pecado mais grave que a idolatria perfeita.
A idolatria é quando se honra a criatura como se ela fosse Deus, não somente mediante a oferenda de sacrifícios, mas também mediante qualquer demonstração de reverência, pela qual alguém se submete à criatura como se ela fosse Deus, como por exemplo genuflexão, incenso, ou descobrir a cabeça diante da estátua de Júpiter. E a idolatria é dupla, uma material ou simulada, como quando alguém, por medo de morte, presta culto a um ídolo sem, porém, dar assentimento interno. A outra é formal e própria, pode ser perfeita, como quando alguém, por infidelidade, adora um ídolo que considera ser Deus. Ou imperfeita quando alguém, seja porque odeia Deus, seja porque quer obter alguma coisa do demônio da criatura, presta à criatura um culto, como se ela fosse Deus. E ainda querem falar que essa pessoa estava em ignorância ou coisa assim. Como se ele interiormente conservasse a fé cristã, mas exteriormente não estava. Aí diz aqui o canonista, Agostinho. Consequentemente, se alguém conservasse interiormente a fé cristã, mas agisse exteriormente como apóstolo herege, o que seria uma hipocrisia detestável, não incorreria nas penas em foro interno, mas, no foro externo, a presunção estaria contra ele, e a prova da sua deserção interna caberia a quem afirmasse, conforme o cânon 2200. E aqui nós vamos apelar para a alma dessa pessoa que fez isso, e foi lá que está aí, sem o foro externo, ainda como um herege apóstata cismático. Será que os padres estão preocupados com a sua alma? Será? Porque nós temos o cânon 682, muito usado pelos sedevacantistas também. Os leigos têm o direito de receber do clero, conforme a disciplina eclesiástica, os bens espirituais e especialmente os auxílios necessários para a salvação. Será que o clero vai se atentar a isso, vai se importar com isso? Será que ele sabe que você está aí ainda em pecado mortal? Será que eles vão se preocupar com a sua alma? Vão querer estudar todas essas coisas e te informar de verdade? Será? Você chamando a nós de sacrílegos, também um pouco após ouvir o cânon do bispo, né? Interpretá-lo da sua maneira de leigo, sem ler os comentaristas do cânon, nos chama de sacrílegos. Será que vai reparar isso daí? Então é isso. Aqui foi uma aula básica. Desculpe a demora. Não tinha um roteiro pronto. Simplesmente estou doente. Fiz aqui para esclarecer alguns pontos. Às vezes as pessoas vêm para o sedevacantismo e acham que isso aqui é uma palhaçada. Acho que a gente pode ir para o Novo Zordo. Acho que a gente pode achar que o pessoal da fraternidade não é cismático. E etc. Acha que pode chegar aqui sem conhecer o que a gente pensa, qual que é o que o bispo dele pensa. É impressionante. É de uma arrogância impressionante. E você, se não fizer a abjuração, se você for um pouquinho inteligente, estudar um pouco tudo isso, vai ver que tudo isso aí que você está fazendo, sedevacantismo ao seu modo, né? De não gostar de ser sedevacantista, desse nome e tal, não sei o quê. E toda essa pacificação que está tendo aí. Tudo isso daí. O não reconhecimento de uma seita Novo Zordo como a católica, apenas precisando fazer uma profissão de fé. Tudo isso daí, você está minando a própria doutrina sedevacantista. O padre que está com você, qualquer pessoa que estiver com você, está negando os próprios princípios do sedevacantismo. Deveria ser uma coisa óbvia, deveria ser uma coisa básica, mas infelizmente não tem curso básico do sedevacantismo, né? A gente tenta ver as objeções, né? Sempre tem, todo ano eles vão falar a mesma ladainha, esse pessoal do RR e tudo mais. E a gente está cansado de respondê-los. Mas a gente sabe que tem gente chegando, às vezes não sabe, às vezes não sabe o que se trata. Então aqui tem uma excelente aula
conferência, seja lá o que você quiser, uma coisa básica do sede-vacantismo. Do que a gente acha que é isso daí. Do que a gente acha que é a resistência. Essa é uma postura muito forte. Tem muitas... Isso aí que eu li tudo é Padre Secada, comentaristas, é direito canônico, coisas... Não sou eu leigo fazendo teologia. Não sei se deu para perceber. Estou aqui como Padre Secada. Não sou um sacerdote. Estou subindo no ombro de outros. Alguma vergonha em fazer isso? Vou abandonar o Monsenhor Rodrigo agora e deixá-lo nessas cobras aí? Não, vou aqui rezando por ele. Que ele veja isso daí, faça justiça. Sei que agora ele está muito ocupado. Sei que ainda tem muito sentimento, a gente é latino, né? E uma hora a verdade vai chegar à tona. E se não chegar também, é melhor a justiça do céu do que a dos homens. Dizia o Padre Antônio Vieira. Porque Deus vê tudo. Os homens já não. Quem é melhor juiz que Deus? Deus sabe meu coração. Salve Maria, bom dia. Todo o povo católico da terra de Santa Cruz.